Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando do Internacional de Santa Maria, a situação, os problemas financeiros e o futuro do clube. Ao meu lado, o presidente do Internacional de Santa Maria, Mauro Martins da Silva, e o diretor de marketing do clube, Márcio Caetano. Olá, sejam bem-vindos. Começando a primeira pergunta, agrada o atual momento do Internacional de Santa Maria no Campeonato Gaúcho Série B? Está na zona intermediária entre os classificados? Com certeza, apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando, se o campeonato tivesse terminado na última rodada, a gente estaria dentro da próxima etapa, que é o nosso objetivo principal. E o principal é a gente conseguir achar o ponto ideal da equipe. Eu sei que ainda não, a gente não está onde a gente quer chegar ainda, mas com certeza a gente está num patamar bom. A gente tem mais 9 jogos ainda dessa segunda fase para o Xavier conseguir encontrar uma melhor entrosamento entre os jogadores, mas a gente já melhorou bastante desde o início e tenho certeza que a equipe vai continuar num crescente ainda. Dentro das campanhas de marketing do clube, do Internacional, que se esperava em termos de público, desde o começo do campeonato até o momento, agrada este retorno? Não tanto. Na verdade, o último jogo em Santa Maria já foi um pouco melhor, mas nos primeiros jogos a torcida estava um pouco desconfiada ainda. Agora começou a ver o trabalho, começou a ver o Xavier conseguiu encaixar o time, então a tendência é cada vez melhorar mais, e a gente sabe que no decorrer do campeonato, com a tabela andando, com as disputas de classificação, a torcida começa a chegar um pouco mais perto do estádio, né? Qual a estratégia que o Internacional está utilizando para atrair esse torcedor? Afinal de contas, a gente sabe, em seguida nós vamos falar sobre alguns problemas que o Internacional vem enfrentando, mas a gente sabe que o clube, por ter dificuldades financeiras, talvez não tenha feito um elenco com grandes estrelas. Então, qual é o que vocês fazem de chamativo para atrair esse público e ir ao estádio Presidente Vargas? Basicamente tentando ligar mais o Inter ao torcedor, ou seja, campanha de sócios, tentar atrair ele por internet, é uma coisa que o Inter nunca usou, e é uma ferramenta hoje fortíssima para atrair um público mais jovem também, que é uma estratégia a médio prazo, e uma campanha de sócios cada vez mais forte que o Inter está montando para não só trazer o torcedor para um jogo, e sim que ele fique ligado, que ele tenha na carteira dele, tenha um cartão do Inter, que ele receba informativos do Inter. Isso, no primeiro momento, pode não trazer uma grande massa, que seria quase impossível com campanhas só antes de marketing, antes do campeonato, mas a médio prazo, até curto prazo, no decorrer do campeonato, isso começa a refletir, e já está refletindo, sócios aumentando. Então, o maior foco do marketing é buscar sócios na relação com a torcida, né? Buscar sócios para identificar mais com o Inter. Hoje seriam cerca de 500 sócios no Internacional. Isso, um pouquinho menos de 500, 480, 500 sócios mais ou menos. Quase 500 sócios. Isso. E a meta do clube, presidente? A nossa meta ideal seria no mínimo 1.000 sócios até o fim do campeonato, né? Eu acredito ainda nesse grupo, eu acredito bastante nele, tenho certeza que no decorrer do campeonato o pessoal está vindo. Nas últimas semanas aí a gente teve uma chegada muito grande de torcedores. E agora tenho certeza a gente vai jogar mais partidas em casa, é um atrativo a mais para o torcedor também procurar o clube para se associar. Agora vamos começar a falar de alguns problemas que o Internacional de Santa Maria vem enfrentando. Algumas semanas o senhor convocou uma coletiva de imprensa externando a situação, a saúde financeira do clube. E a situação, ela é grave, presidente. Hoje, em termos do Internacional, em termos de estrutura para o Internacional se manter, a arrecadação e os gastos do Internacional. O Internacional está aumentando essa dívida, está conseguindo se manter neste momento? O Inter hoje tem 2 diferenciais. O que a gente sai para buscar patrocínio na base de troca, de parceria, a gente está conseguindo. Hoje o custo operacional do clube é baixo, em função de parcerias que a gente fez. O problema é quando a gente tem que buscar dinheiro na comunidade para salários. E é aí que a gente está encontrando a principal dificuldade. Mas com certeza a nossa dívida não está aumentando. A gente, apesar de todas as dificuldades, tem algumas dívidas que a gente está quitando do passado, que elas são fundamentais para a gente conseguir fazer outros negócios para frente, que a gente tem que terminar quitando essas aí. Mas a gente tem tido muito cuidado para não inflacionar mais o clube. E a gente tem um projeto já mais a curto, médio e longo prazo, visualizando isso aí, mas sempre preservando a parte financeira. E a gente sabe que no futebol as coisas não acontecem por acaso, né? Então a gente principalmente está saneando o clube
tentando sanear financeiramente o clube, mas depende estritamente dos empresários, da torcida e da equipe também dentro de campo, que com certeza, com toda a dificuldade que a gente está passando, eles vêm se superando e dando uma resposta positiva dentro de campo. Nós conversávamos um pouco antes do programa, o senhor até explicou que a arrecadação do Internacional de Santa Maria hoje ela não é suficiente para suprir a folha salarial e também a comissão técnica. Se não fosse um apoio, uma espécie de patrocínio que vocês têm com o empresário de fora, hoje seria difícil quitar essa folha salarial. Ela, inclusive, está em atraso, a folha salarial do Inter. Ela está em atraso em função de um patrocínio que veio de um banco aí do Banrisul, que ela foi confiscada pelo Ministério do Trabalho, uma ação judicial que tinha. E graças a Deus a gente tem esse outro empresário de fora aí que é um parceiro nosso, ele tem uma gestão compartilhada com nós aí, que vem nos ajudando muito. E mais alguns abnegados de Santa Maria também aí, que realmente quero agradecer para essas pessoas que vêm nos ajudando muito e eu que venho mantendo, dando gás para nós trabalhar aí. Acredito no nosso trabalho, acredito no Inter Santa Maria e aos pouquinhos a gente está conseguindo sensibilizar outras empresas, outros torcedores aí. Essa última semana, depois que eu fiz esse apelo à comunidade, a gente está tendo uma resposta positiva, tanto do torcedor como dos empresários. Hoje mesmo estou vindo de um local aí que eu assinei um contrato já também, que é uma parceria comissionada, as empresas que eu indicar para essa outra empresa, todas o clube vai ganhar uma percentagem e é mais ou menos nessa linha que a gente está tentando firmar nossas parcerias, que são parcerias que vão funcionar o ano inteiro e o ano inteiro vai entrar um dinheiro no clube. Um pouquinho de cada empresa o ano inteiro faz a diferença para nós. Não adianta nós pegar um patrocínio relativamente bom por 2, 3 meses e depois não ter. A gente não consegue se organizar financeiramente assim. Era essa a pergunta que eu iria fazer e no decorrer do programa a gente vai explicando o porquê dessa situação financeira, por que o Internacional de Santa Maria chegou a tal situação. Mas hoje, se não fosse este apoiador, o Internacional não teria condições talvez de estar disputando a segunda ano. Não, eu acho que até teria. O Inter Santa Maria é muito forte. A gente talvez tivesse montado um plano um pouco mais aquém desse aí. Hoje nós temos uma equipe competitiva, apesar de que o plantel não ser tão grande, mas nós temos uma equipe competitiva e tem condições de brigar para entre os 4 e tem condições de disputar o título. Entende? A gente fez essa equipe nesse patamar em função dessa parceria que estava garantindo um certo valor, mas com certeza também ele está meio desanimado. Ele está meio desanimado com a ajuda que está recebendo de Santa Maria. E essa parceria que nós fizemos com ele foi muito mal vendida de saída. Entende? Ela foi lançada na... Vamos explicar para o telespectador como é que funciona essa parceria, presidente, para eles entenderem como é que está se dando a questão do investidor que está ajudando a pagar a folha salarial, como é que funciona? Esse investidor, ele foi apresentado por um João Luiz Vargas, que foi deputado estadual e de São Cepé, era amigo particular dele e era um jovem que gostava de futebol e que nunca foi valorizado na região dele, ele é de Taquara. Daí ele veio aqui, conheceu o clube, nos conheceu, nós mostramos o nosso projeto para ele. Ele acreditou, ele disse assim, eu gosto do desafio e vou encarar com vocês. Aí nós esboçamos para ele toda a realidade do clube, mostramos a parte financeira, a parte estrutural, a nossa categoria de base que já vem estruturada há um ano. E ele disse que ia nos ajudar, como ele tem bastante influência em outras empresas. Ele realmente também fez uma avaliação errada, porque ele achou que era mais fácil buscar patrocínio. E ele quase não conseguiu buscar patrocínio de fora. E então ele começou a bancar sozinho. Ele está tirando do próprio bolso. Está tirando do próprio bolso, só que também ele está sentindo, porque é muito dinheiro. Ele já colocou no clube desde que ele chegou mais de R$250 mil. Então é muito pesado e, por exemplo, assim, a curto prazo ele não consegue tirar isso de volta. Então na realidade, ele só vai ter uma percentagem de lucro o dia que o Inter não tiver mais dívida. Primeiro, ele tem que quitar todas as dívidas do Inter para depois ele ter uma percentagem do lucro. Mas na realidade ele está aqui não é por isso, ele está aí por um desafio, por um objetivo e porque gostou da cidade, ele se adaptou à cidade, gostou do nosso trabalho e do Inter Santa Maria. E ele disse que como aqui abriram as portas para ele, na cidade dele, na região dele, Taquara, tem vários clubes de médio e pequeno porte e nunca valorizaram ele e ele se sentiu valorizado aqui pela imprensa, pela comunidade, pelo torcedor e é isso aí que ele vem fazendo no Inter Santa Maria. Mas, presidente, uma pergunta que eu lhe faço ainda neste primeiro bloco. Hoje, os gastos do Inter mensalmente são em torno de 110, 120 mil reais. 120, 130 mil reais por mês. Se for calcular desde a folha salarial, que é em torno de 62 mil reais, mais comissão técnica, viagem e toda a estrutura.
Esse colaborador, este empresário, ele quita, segundo o senhor declarou naquela coletiva, em torno de 30% a 40% e até mais em relação a esse valor, mas ele está cansando. Não é preocupante este desgaste que ele vem tendo com a situação, ou seja, não pode vir a ser um problema para o Internacional já nos próximos meses? Até agora ele foi uma solução e a gente espera que continue sendo assim, né? Mas em função de tantos problemas que a gente já está administrando, eu tenho certeza que ele não vai nos deixar mal. Entende? Até o fim do campeonato ele vai continuar nos ajudando por uma maneira ou outra. Tem várias maneiras que não é só dinheiro que a gente ajuda no futebol profissional, ele ajuda nós em várias outras situações. Entende? Então, mas logicamente a gente não pode só esperar por ele, a gente tem que ir à luta, estamos indo, estamos conseguindo outros patrocínios. Ele está nos ajudando em vários projetos também de busca de patrocínio para a categoria de base, que eu acho que é um dos projetos fundamentais para nós alicerçar o Inter Santa Maria. Então, assim, o futebol, o Inter Santa Maria é um clube, ele não é só os 11, os 20 jogadores que entram dentro de campo. Para aqueles atletas entrarem dentro de campo, ali tem muita gente envolvida, muita coisa envolvida, muito trabalho até aqueles jogadores entrarem ali dentro. Então, a gente não pode pensar assim num apoiador, num patrocinador só com o dinheiro que ele chega. Desde um apoio moral, quando a gente está sob pressão, em cima da derrota, na dificuldade, aquele bate-papo no dia a dia, não, vamos por aqui, vamos por ali, eu acho que é mais assim, não, Mauro, não desiste, vamos lá, Márcio. Esse tipo de apoio também às vezes vale mais que dinheiro, porque realmente tem dias que o cara fica arrasado dentro do clube. E se não tiver esse tipo de apoiador, para nós fica difícil. Então, quero deixar bem claro para a comunidade que às vezes não é só o dinheiro que é importante. Essa convivência no dia a dia de pessoas que agregam valores financeiros e valores pessoais para o Inter Santa Maria é muito importante. Dentro dessa dificuldade da questão do próprio patrocinador em trazer alguns parceiros para ajudar o Inter, tu como diretor de marketing, com certeza sente essa dificuldade em atrair novos investidores. Como é que está sendo refletida a situação hoje com a comunidade de Santa Maria, da região central, em relação ao Internacional de Santa Maria? A dificuldade maior de trazer patrocinadores vem, na verdade, o Inter já teve muitos patrocinadores bons, só que agora quando tu chega para apresentar o projeto novo, ele já vê um pouco de restrição. Alguns deixam passar, já conversaram com nós, não, vamos esperar passar esse ano, como vai desenvolver o projeto, ou fecham as portas, e outros não, outros querem voltar, começam a voltar aos poucos. Não, vamos fazer um patrocínio menor agora, vamos deixar passar, e depois nós vamos ver como está andando o projeto de vocês, que é, na verdade, a gente está tentando reformular o Inter, repensar o Inter para 10 anos. Então, as pessoas, como tiveram a marca, alguns maltratados, vamos dizer assim, dentro do Inter, às vezes o que era prometido não era cumprido na exposição da marca, coisas simples, não foram cumpridas. Então, o patrocinador ele já enxerga o Inter um pouco com o pé atrás. A gente com desconfiança. Com desconfiança. E já está mudando isso, está mudando. Alguns que começaram já no início desse ano, vamos começar um pouco devagar. A gente já procurou agora, quando deu essa dificuldade, a gente procurou e não, vamos já melhorar a coisa aqui. Não só esses que já existiam, alguns que fecharam as portas no ano passado, esse ano estão abrindo. Então, a dificuldade com o patrocinador é mais com isso, é mais com desconfiança do passado, alguma vez que a marca dele não foi bem tratada, ou ele mesmo, né? Voltamos a falar disso em seguidinha, sobre a questão da exploração da marca do Internacional, a situação e esse projeto para os próximos 10 anos. O Contraponto volta em instantes. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar.
sonho, esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Voltamos com mais um bloco do programa Contraponto, hoje falando da situação do Internacional de Santa Maria. Presidente, começando esse bloco, a gente conversava anteriormente, o Internacional esteve perto de fechar as portas. Não digo fechar as portas, mas um desânimo muito grande de trabalho, de arrumar parceiros para tocar junto. Eu acho que o Inter Santa Maria, com todo o tempo que tem aberto, não é agora que ele vai fechar, mas realmente deu um desânimo muito grande, deu um vazio muito grande no clube. E graças a Deus eu encontrei alguns companheiros que resolveram aceitar o desafio junto com nós e devagarinho a gente está começando a levantar, mas realmente é muito difícil. A gente depende muito dos resultados dentro de campo, começou meio complicado, mas hoje a gente já está conseguindo enxergar com outros olhos. O torcedor está nos dando força, o melhor reflexo é quando a gente sai na rua, o resultado é imediato, né? O futebol não tem memória, né? Ele é muito rápido. Mas ele perguntar isso, desculpa ainda interromper, mas por que o Internacional chegou nessa situação? Por que chegou uma situação onde praticamente ou podia se pensar em fechar as portas pela questão de dívidas, estrutura, pelo capital que se tinha para seguir adiante? Assim, a situação do Inter tinha muitas dívidas trabalhistas e trancado todos os setores para entrar dinheiro. Por exemplo, não pode entrar um dinheiro na conta do Inter porque são todos bloqueados por ações trabalhistas. Isso acaba afetando a questão dos sócios, dos boletos bancários, por exemplo, não pode ser por questão de banco, porque afinal de contas esse dinheiro é bloqueado. A gente tem que esperar pelo torcedor e pagar, porque também pelo valor da mensalidade, se tu pagar uma pessoa para ir cobrar R$20 a mensalidade, ela já vai se diluindo, então fica em nada. Então o associado tem sido muito solícito em ir pagar lá, né? A gente gostaria de agradecer para eles. Mas o porquê dessas ações, tantas ações trabalhistas? A gente sabe que hoje o Internacional está pagando em torno de 300 mil reais, seria isso, mas que o que ainda circula em trâmite judicial aproximaria de 700 mil reais. Aonde que o Internacional picou para chegar a um valor tão alto assim? Quando nós subimos para a Série A, em 2007, né, Márcio? Isso, 2007. Nós fomos disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e aquilo foi deficitário. Para cobrir as despesas da Série C, a diretoria teve que pegar dinheiro do Campeonato Gaúcho antecipado. E ali, o ano posterior, de 2009, para pagar o ano de 2008. Então, ali começou a dar um déficit. E geralmente as últimas folhas salariais de cada última gestão não conseguiam ser pagas. Foi comprometendo recursos. Sempre foi comprometendo um ano posterior, sempre um ano posterior. E agora, de 2 anos para cá, começou a dar essa enxurrada de ações trabalhistas. E ao mesmo tempo pararam com a categoria de base, a gente parou de fabricar jogadores para ter uma equipe mais barata ou até mesmo assim poder vender algum jogador. O último dinheiro que entrou no Inter foi do Josiel, entende? Mas um clube de futebol que ele não tiver no mínimo um jogador por ano para ser negociado e ter 5, 6, 7 jogadores da casa à disposição para ser incluído na equipe, é muito difícil fazer futebol no interior. Então, assim, mas o principal motivo foi desse ano que foi disputada a Série C e que foi pego o dinheiro do Campeonato Gaúcho. E ali começou a gerar, inflacionar e também situação que às vezes tu não encaixa bem o time, tem que ir trocando jogadores, entende? É uma maneira de direcionar o futebol, entende? O pessoal quer alcançar resultado pela cobrança da torcida, da imprensa. O jogador não está certo, manda embora, contrata outro, mas vai deixando uma dívida, vai gerando e isso aí inflacionou o clube. Para o telespectador entender, o Banrisul, que é o banco que patrocina o Campeonato Gaúcho, tanto a Série A quanto a Série B, o banco repassa cerca de 30 mil reais para os clubes mensalmente. Não é mensalmente, é pelo campeonato. É pelo campeonato inteiro, isso, então. É esse o valor para o campeonato todo. Né? Os clubes na Série A que recebem um valor bem acima disso. Né? Bom, 30 mil, que é um valor irrisório praticamente, para o campeonato inteiro. E esse valor está bloqueado justamente pelas ações trabalhistas. Pelas ações trabalhistas. Ele não é um valor alto, mas para nós ele é fundamental. É bem certinho o que faltou da folha de fevereiro para nós.
e ele está bloqueado, ele não foi pago, é uma ação que tá sendo julgada ainda. Eu acho que essa ação a gente vai ganhar, mas isso aí que vai liberar daqui um ano e meio ainda. Então, é um dinheiro que a gente não pode contar no momento, né? E dentro dessa ação de marketing, que às vezes não é só trazer recurso, mas também é levar a imagem do Internacional, até para ajudar a trazer jogadores, novos atletas, quanto prejudica isso? Do trabalhar com a imagem de um clube mal pagador, que acaba tendo má administração nesse sentido, e a dificuldade que vocês acabam tendo nessa situação? Isso influencia sim, mas eu posso te dizer que influencia, mas não tem como a gente escapar. Não tem como mentir que não está acontecendo. Então, a atitude de o clube ter aberto isso para a comunidade, abriu para a comunidade, abriu para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, vem jogadores de fora. Então, essa atitude também, ela amenizou muito. Então, o jogador sabe que, lá tem esse problema, mas eles não estão fazendo isso por má vontade ou porque estão querendo enganar o jogador. Então, isso facilita um pouco. Claro, o ideal seria ser o clube sanado totalmente. Mas essa atitude, então, amenizou muito e o Inter tenta melhorar a imagem não só nessa parte externa para jogadores, mas internamente na cidade, para a torcida. E aí, com isso, a gente tem ações também para mexer com a marca do Inter, para renovar a marca do Inter, para a cidade enxergar, não como o Interzinho, não como muita gente fala, filial do Inter de Porto Alegre, as coisas que ainda tem. Então, internamente na cidade, a gente tem essas ações para tirar o Interzinho, transformar um time da cidade, é um time importante, tanto quanto menor, mas tão importante para a cidade quanto a dupla Grenal. E essa ação do Inter ter aberto para o que está acontecendo facilitou, tanto na ação interna, para a imagem interna, elogios, apesar do problema, mas elogios para o presidente e para o Inter pela transparência, porque é o que precisa. Na verdade, o Inter faltou muita transparência nos últimos tempos. Isso também, como a gente falou no bloco anterior e como vocês estavam conversando agora há pouco, o empresariado também fica, bom, mas será que meu dinheiro vai para onde eu estou? Vai para o futebol mesmo? Será que não vai? O próprio sócio daqui a pouco, se está aplicando bem o dinheiro? Principalmente o sócio. Quando começamos a campanha no ano passado, essa desconfiança era grande ainda. O pessoal perguntava, mas e o dinheiro? Vai ser usado? Como é que é? E agora não. Hoje todos os sócios, como o Mauro falou, vão lá, pagam com prazer. Depois que se abriu a situação, depois da coletiva da outra sexta, muitos sócios foram e adiantaram 2, 3 mensalidades, conforme o orçamento deles. Não tem como pagar um ano inteiro, 2 anos. Mas o sócio que poderia pagar 2 meses, foi lá e pagou 2 meses. Isso, como eu te falei, amenizou muito a situação, do que se ficasse parecendo uma coisa, não pagou e está se escondendo, está negando que está atrasado. Então, amenizou, vamos dizer assim, não ajudou, porque ajudar seria se não tivesse nenhum problema, mas... Então a gente consegue ainda driblar para uma imagem boa. Esse ato de esclarecimento em relação até mesmo dos valores, de se falar quanto é a folha salarial dos jogadores, quanto que o dinheiro está bloqueado, quanto se deve, é um fator até praticamente inédito no futebol, que poucas vezes se sabe exatamente o quanto circula, o quanto corresponde aos valores dos clubes. Já vem correspondendo positivamente para vocês essa franqueza com a torcida, com a imprensa, já vem trazendo retorno positivo para vocês? Sim, eu acho que sim. Tu disse que não é uma coisa corriqueira de abrir valores, mas naturalmente acaba vazando de uma forma ou de outra. E a intenção, então, se vai ter boato aqui, boato ali, não, vamos abrir, os valores são esses, não tem por que esconder. Não faria sentido dizer que está atrasado, mas não abrir valores. E isso o retorno é positivo. Como eu falei, é muito positivo, as pessoas entenderam. E não foi, em momento nenhum, um pedido de esmola, um pedido de, como você fala popularmente, um choro ao vivo ali, não. Foi para expor a situação, porque o Inter não é nosso, não é dos jogadores, é batido falar isso, mas é verdade, o Inter é um patrimônio de Santa Maria. Talvez está entre as 2 ou 3 marcas da cidade mais reconhecidas fora. Então, o Inter é da comunidade e não tem por que esconder algumas coisas assim que de qualquer forma, iria vazar de alguma maneira. Então, a ideia foi abrir para não ter boatos errados, né? Não, e principalmente para o empresariado conseguir entender que a dívida do Inter para um clube de futebol do tamanho do Inter Santa Maria, ela não é uma dívida impagável. Hoje, nós trabalhando forte na categoria de base, de repente, com um menino que a gente negocie o empréstimo, com um menino desse aí, a dívida é sanada. E a gente sabe que não vai ser num ano, vai ser 2 a 3 anos que a gente vai conseguir equilibrar essa dívida. Salvo alguma rara exceção, por exemplo, hoje a gente tem 3 ou 4 meninos nesse grupo principal aí, outros meninos de 20 anos, 21 anos que vieram com 50% do passe do Inter, de repente com um menino desses aí
A gente disputando agora bem esse campeonato, depois do segundo semestre a copinha vai valorizando eles. E o futebol ele acontece muito rápido, assim como para te cair é rápido, para te subir é rápido. Agora tu tem que ter muita determinação, convicção e acreditar no que está fazendo. Então assim, ó, foi opção nossa da diretoria mostrar os números para o pessoal ver que também não é tudo isso aí. Se for olhar a dívida de outros clubes de futebol do interior do estado, eles devem 3 vezes mais que nós e continuam gastando do mesmo jeito. Então assim, ó, foi estratégica nossa estancar as dívidas. Nós fizemos um projeto de gasto de dinheiro em cima do que realmente eu acho que até a gente fez um pouquinho acima do que nós poderia ter feito em função desse patrocinador que chegou. A gente acreditava um pouco mais na comunidade. Entende? A gente teve um pequeno dificuldade no início do campeonato, entende? Que isso atrapalhou bastante também, mas a gente continua motivado, acredita no trabalho, acredita no Inter Santa Maria, acredita na comunidade e tem certeza que em 2, 3 anos a gente quer voltar aqui e falar de outros números bem diferentes do que nós estamos mostrando hoje. Presidente Mauro, o senhor já bateu na tecla algumas vezes da necessidade de investimento em categorias de base. Se falou no ano passado de uma possível parceria com o Grêmio Futebol Porto Alegrense em relação a repasse de jogadores vindo de Porto Alegre, algum destaque do Internacional podendo vir a jogar pelo Grêmio. Essa parceria, ela continua, ela segue, acabou não dando certo. E como é que está hoje esse investimento na categoria de base do Internacional? Como que é esse investir em novos talentos? Essa parceria com o Grêmio, a gente fez uma visita para os diretores do Grêmio lá, eles foram muito receptivos e botaram à disposição de nós uma lista de jogadores que eles não iam ocupar para ver o que nós tinha interesse. Os jogadores que nos interessavam, que interessavam no nosso departamento técnico, não houve interesse dos empresários dos jogadores que eles viessem para o interior. Então inviabilizou e os jogadores que eles quiseram liberar para nós não era interessante. Então jogadores também que a gente não ia ganhar nada no passe deles. Então para o Inter Santa Maria, financeiramente, economicamente não era vantagem. Então a gente está investindo mais nos nossos meninos, principalmente meninos de Santa Maria e da região. Hoje, como é que é feita essa seleção de jogadores? Como é que é feita essa disputa de campeonatos? A gente tem uma categoria de base que hoje está com 130, 140 meninos que ela se autossustenta, ela é independente do Inter Santa Maria. Nós temos o Jairo, que é o nosso vice-presidente do departamento amador, que faz um excelente trabalho na base. Ele busca patrocínio nas empresas para bancar até 16 anos. A gente não faz peneirão. O menino chega lá, se inscreve, paga uma mensalidade de R$30 e tem o material de treino. Dentro desses meninos que estão inscritos, depois é feita uma seleção para ver os meninos que têm condições de subir para uma equipe, fazer um trabalho mais direcionado. Eles são escolhidos e depois que a gente disputa o campeonato estadual do Sub-17, que aí sim, esses meninos que vêm da base são selecionados, passam a participar dessa equipe e mais peneirões que a gente faz da região para buscar meninos que tenham potencial para ser jogadores de futebol. Ou seja, esses meninos que sonham até os 16 anos de ser jogador de futebol podem participar do Internacional de Santa Maria como se fosse uma escolinha. É uma escolinha. E depois participar de uma seleção. Até 16 anos é a escolinha e depois já é uma equipe de competição, o Sub-17, que está disputando o campeonato estadual. E essa disputa de campeonatos na categoria de base ajuda e o Internacional usa isso a favor em relação ao marketing, até justamente para trazer novos investidores? Muito, muito, porque a categoria de base é muito bem vista pela torcida, pelo empresariado, pela comunidade em geral. Então o Inter usa muito isso em campanhas, inclusive. E como a gente conversou no primeiro bloco, a gente tem apostado muito no marketing pela internet. Então também, como a internet tem um público, perfil mais jovem, a gente bate também na tecla da categoria de base do campeonato juvenil, sub-17. Então o empresariado, ele gosta de ver alguma coisa no futuro, do perfil dele, por isso ele é um empresário, ele gosta de pensar, planejar o futuro. E uma categoria de base mostra que o Inter tem esse plano também, tem essa estratégia, não é uma coisa... esse ano acabou, próximo ano começou, terminou. Não, tu tá pensando, hoje tem meninos lá de 12, 13, 14 anos, o objetivo dele não é ver ele jogar com 12 anos, é ver ele chegar com 18, 19. Então isso reflete, o empresário vê o projeto da categoria de base, percebe que o Inter está pensando no futuro, e ele vê também o Inter profissional, o Inter principal com outros olhos, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos voltar a falar mais sobre futuros planos do Internacional de Santa Maria, para o Campeonato Gaúcho Série B deste ano e também para os próximos anos. Nós já voltamos.
princípio, não deixe luzes acesas. A luminosidade de que o mundo precisa é a clareza dos seres. Deixe que a natureza seja fonte de luz por meio de seus princípios ecológicos. Permita que ela irradie a sua energia. O brilho aparente e natural é grandioso, próprio e não pode perder a sua evidência para uma fonte artificial. Sempre que possível, não deixe luzes acesas. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Voltamos com o último bloco do programa Contraponto, hoje falando sobre a situação do Internacional de Santa Maria. E depois de falarmos nos blocos anteriores sobre dívidas, sobre a situação financeira do Internacional, vamos falar do presente e também do futuro, dos projetos que o Internacional está fazendo para trazer mais sócios, para melhorar a estrutura. Uma das boas notícias é a reforma na iluminação do estádio Presidente Vargas. Na realidade, a gente fez pequenos reparos que tinha numa torre, e a gente não fez a reforma que gostaria de fazer ainda. Mas com certeza agora na troca de fase a gente vai conseguir um patrocinador que já está em andamento para a gente trocar o transformador e botar mais 3 refletores em cada torre. Esse é o nosso objetivo aí, para ter certeza que vai melhorar 70%, 80% a iluminação do estádio. O Presidente Vargas ainda é candidato à subsede da Copa do Mundo 2014? Nós estamos na lista, eles estiveram fazendo uma vistoria, depois esses estádios eles vão vir de novo, vão mandar para nós o que tem que ser melhorado, vão fazer outra vistoria e nesse meio tempo pode vir alguma coisa do governo do estado financeiramente para a gente reajustar esse estádio. Então a gente está torcendo que a gente entre nessa lista e tenho certeza que vai ser muito benéfico para o Inter. Presidente, uma dúvida antiga do torcedor, que sempre se tem um jogo grande contra a dupla Grenal, até mesmo o clássico Rio-Nau, que a TV Unifra acompanhou. Aquela parte da arquibancada que fica atrás do gol, que geralmente é uma arquibancada montada. Existe algum projeto para ter algum espaço diferente ali, para melhor acolher o torcedor? Nós temos várias prioridades. Posso te garantir que essa aí não é prioridade nossa, em função do que a longo prazo a gente tem um projeto de um estádio novo. Entende? Então, a gente tem outras coisas mais eminentes que tem que ser atacadas primeiro. Tem um espaço bom ali que daria tranquilamente para fazer outra arquibancada ali. Mas primeiro nós temos que ter equipe, temos que ter uma estrutura de equipe, de clube, para nós poder encher o estádio. Por enquanto, o que o Inter de Santa Maria está oferecendo, ele não consegue encher metade do estádio, então não tem por que a gente se preocupar com essa parte aí. Mas com certeza, no momento que a gente conseguir reorganizar o clube como futebol, que é o que a gente tem que oferecer para o clube, para a comunidade, e que a gente notar que vai faltar espaço, e esse projeto a longo prazo que a gente tem do nosso estádio estiver muito longe, com certeza o Inter de Santa Maria tem força para em pouco tempo fazer aquelas arquibancadas ali, tem alguma coisa projetada, tem alguém que já está se oferecendo para fazer aquilo ali, a gente está segurando mais em função disso mesmo. Tem outras prioridades e o momento que a gente vê que a capacidade do estádio for faltar, a gente vai mexer ali. Seria só para os grandes jogos contra a dupla, que esse ano não vai acontecer em função de estar na segunda ano, mas o presidente deu uma notícia um tanto curiosa, que deixou o telespectador curioso.
Existe um projeto de um novo estádio? Já? Nós temos um projeto para o Inter Santa Maria de 10 anos que o Márcio que projetou e o Sacol, que ele pode explicar melhor. Esse aí é o projeto a longo prazo que a gente tem. Fala um pouquinho desse projeto a longo prazo, Márcio, que se fala desde a questão de recuperar a saúde financeira do clube, mas chegar ao ponto do novo estádio. Onde seria esse estádio? Como seria? Primeiro, desde o início, sobre o projeto, ele foi lançado em dezembro agora, foi um trabalho feito no segundo semestre do ano passado, reuniões semanais da diretoria. Então, nós identificamos os pontos fracos e os pontos fortes do clube. Com isso, a gente trabalhou com a realidade extrema do que era realmente, sem mascarar nada. A gente determinou onde deveria ser atacado, como deveria ser atacado, e com isso se formulou ações a curto prazo, urgentes, né, que já estão sendo algumas aplicadas, inclusive, a médio prazo e a longo prazo. Dessas ações foram divididas em pilares, ou seja, financeiro, marketing, infraestrutura, categoria de base, e está sendo atacado item por item. São 28 itens que estão sendo atacados para solucionar. E o único item que a gente listou agora a longo prazo é a construção da nova arena do Inter. Não tem ainda um lugar para... Isso aí como, vamos dizer assim, ó, é uma meta, é um sonho. Isso. E a gente está correndo atrás. Hoje, tu sabe que está na moda a arena, a gente tem várias empresas falando, e teve algumas situações aí que surgiu para nós, mas que a gente nem está mexendo por isso, como eu te digo. A gente tem outras situações mais importantes para reorganizar o clube, entende? Isso aí é um sonho e que é viável, já mostraram para nós o projeto, ele é viável, mas a gente não ativou ele em função de que nós temos outras coisas muito mais importantes para 2 ou 3 anos aí antes da gente começar a mexer com isso aí. Mas é para ver como o Inter Santa Maria tem força, que a gente foi procurado e existia a viabilidade de a gente fazer um estádio novo. Só que não é prioridade nossa, entende? Isso aí é um dos projetos dos 10 anos, é um sonho e que futuramente pode se tornar realidade. E ele justamente é um projeto a longo prazo, porque todo o que foi estipulado por nós, a curto e a médio, se for seguido, executado, automaticamente, como o Mauro falou, em 3 ou 4 anos vai pedir um estádio novo. Porque tudo que está sendo feito é para ter uma saúde financeira melhor, com isso um time melhor e com isso a torcida voltar a seguir em massa o Inter. E aí automaticamente a necessidade vai ser um estádio novo. Por isso se coloca em terceiro plano, sem prioridade agora, um estádio maior, mais moderno, que seja uma arena multiuso, não só para que Santa Maria, todos os eventos da cidade possam ser no estádio do Inter Santa Maria. Então, ou seja, não é uma prioridade agora, não se tem trabalhado a fundo nisso, claro que sempre... Mas é algo que está nos planos futuramente. Porque se for executado o que está programado para agora, vai ser necessário um estádio novo. Voltamos a falar do que está programado para agora, já que a gente falou tanto na situação financeira do clube para essa temporada de 2012, e a gente sabe que essa questão de reformulação ela leva um tempo. Sim. E daqui a pouco para sanar as dívidas e estruturas leva alguns anos. Para essa temporada 2012, estamos encaminhando para os minutos finais do programa. O Internacional de Santa Maria, ele é candidato, sim, a subir para a primeira divisão em 2013. Vai trabalhar com as dificuldades. Quais são a real situação do Internacional? Não a questão do objetivo, mas com o que se tem, desde a questão da manutenção desse grupo. A real situação é de muita dificuldade financeira, mas é uma situação de muita união dentro de campo, nos bastidores e muito trabalho. Então, eu acredito que no futebol tem que ter muita união e essa dificuldade a gente está conseguindo agregar os jogadores, os funcionários do clube e a torcida. Eu acho que todo mundo, quando pensa da mesma forma e puxa para o mesmo lado, tudo é possível. O senhor sente dos jogadores esse espírito, apesar da questão do atraso salarial, que eles querem fazer a história no Internacional de Santa Maria? Com certeza, porque o Inter Santa Maria, ele dá muita visibilidade para o atleta, e isso eu comentei com eles e eles sabem disso, que numa situação onde o salário está atrasado, a maioria dos jogadores não querem treinar, se rebelam, e eu expliquei para eles que se eles pegar junto com nós, só quem pode resolver a situação é eles e nós, eles jogando bola e nós administrando bem fora de campo. Com isso a torcida vai vir e vai chamar mais atenção para eles, porque estão mostrando que eles são verdadeiros homens de caráter, que sabem que a situação do clube não é por nossa culpa que está assim, entende? E outra coisa que eu fui bem claro com eles, que eu não ia segurar ninguém. Quem tivesse outro clube em situação melhor, pode passar lá que eu liberaria e libero. Entende? Então, assim, eles não estão numa prisão. E esse é o grupo que vai até o fim do ano, presidente. Esse diálogo aberto com eles também tem facilitado para nós. A gente fica muito chateado pela situação, não era o que a gente gostaria de ter,
mas também a gente tem que tirar daí o lado bom que está servindo para a gente conhecer um a um a personalidade de cada um. Eles conversam muito pessoalmente comigo, um a um, e eles contam a história deles, eu conto a história do clube para eles, e a gente está chegando no meio termo e dentro do possível a gente vai resolvendo das primeiras necessidades mais urgentes de cada um. Presidente, em 15 segundinhos, este grupo, em função da questão financeira, é o que permanece até o fim do ano? Pode surgir alguns reforços mesmo com essa situação? Tudo vai depender do andamento do campeonato. Um clube de futebol é que nem dirigir um carro. Se a estrada é esburacada, tu tem que desacelerar. Se a estrada é boa, tu acelera. Se nós sentir que nós temos chance para frente, pode ter certeza que nós vamos investir, porque eu também tenho certeza que o torcedor vai nos apoiar e o empresariado também. Márcio, nesse último minuto final, em relação aos projetos, planos, o Inter vai continuar trabalhando firme para trazer novos recursos e em que projeto, momentaneamente, está na vitrine que o Internacional vai colocar em prática para trazer esses recursos para essa temporada? Emergencialmente, vamos dizer assim, para agora, o Inter está lançando essa semana planos para empresas, planos menores, não como no início do campeonato. E a gente está abrindo isso, pulverizando para muitas empresas da cidade, mostrando que a empresa está na cidade, está, ou seja, instalada na cidade, ela precisa dar um retorno também para o Inter Santa Maria, talvez para o próprio Rio Grandense, para outras coisas que são patrimônio da cidade. Então a gente está pulverizando e entrando em contato com centenas de empresas, inclusive, oferecendo planos de patrocínio menores, com valores menores, para apostando em pulverizar isso, para ter recursos agora para continuar mantendo esse campeonato. E está tendo um resultado bom já. Márcio, queria agradecer a sua presença, diretor de marketing do Internacional de Santa Maria. Mauro Martins, presidente do Internacional, que a gente sabe da sua carga horária, os compromissos, a dificuldade, o sacrifício que fizeram para estar presente conosco, a gente agradece muito. E a gente fica na torcida, então, que esse projeto do Internacional Santa Maria consiga dar certo. O Contraponto volta na próxima segunda-feira. Até lá.